questão dos bebês que têm sido retirados das mães nas maternidades em Belo Horizonte. Já há 3 anos nós vimos nessa luta, vários movimentos juntos, várias instituições juntos nessa luta, a partir de recomendações do Ministério Público que aconteceram em 2014 e de uma portaria do Juízo da Infância e Juventude de 2016, portaria que hoje até está suspensa. Essa questão chegou à Defensoria de Direitos Humanos em virtude de algumas mães em situação de rua terem tido seus bebês tomados nas maternidades. A partir daí é que a gente foi se reunindo com mais pessoas e fomos observando que a questão era muito mais grave, que haviam essas portarias, haviam essas recomendações editadas que nós não tínhamos conhecimento e vimos travando essa luta, então, desde então, colocando mais luz na questão para que essa indignação nossa com uma forma de atuação que nós reputamos absurdamente violenta, para que isso não continue acontecendo. Nós sabemos que isso não é privilégio de Belo Horizonte, que outras capitais também têm tido, outras cidades grandes, em São Paulo até no interior também, interior de Minas também a gente já tem algumas notícias desses bebês tomados de forma muito violenta de suas mães, sem que elas tenham a oportunidade da maternagem. Os bebês são tomados ainda na maternidade. Não se pode dizer sequer que essas mães erraram, elas não tiveram chance nem de errar nem de acertar. E a gente entende que isso é baseado em muito preconceito, em muita discriminação, de diversas fragilidades sociais, e entre elas, ou a principal delas, nem talvez o uso de droga, mas a situação de rua. A situação de rua é motivo para que a mãe perca seu bebê, o fato de a mãe trabalhar como profissional do sexo é motivo para que ela perca seu bebê, o fato dela sofrer violência doméstica é motivo para que ela perca seu bebê. São diversas fragilidades sociais que vêm gerando esse ato violento. Esses bebês são tomados primeiro por essas recomendações do Ministério Público. Uma delas era direcionada às maternidades de Belo Horizonte, a outra delas direcionada ao sistema de saúde básico, de atendimento básico, para que essas mulheres que são usuárias de drogas, de álcool e outras drogas, fossem, entre aspas, denunciadas para o sistema de justiça, e que elas já ficassem ali meio que vigiadas, no caso das que vieram antes da maternidade. Dentro das maternidades, isso é uma praxe que não é inaugurada nesse momento da edição das recomendações, que ela é uma praxe que já existia, mas que ganha força com essas recomendações, e de lá para cá já são mais de 300 bebês tomados nas maternidades. Então a mãe tem alta da maternidade e seu filho fica retido, ocupando um leito de CTI que faz falta para crianças que efetivamente precisam desse leito de gestações graves, que tem efetiva necessidade desse leito, crianças sadias num leito de CTI, correndo risco de adquirirem doenças e infecções hospitalares, e essas crianças já são encaminhadas, elas ficam aguardando uma decisão judicial e elas já são diretamente encaminhadas para abrigos sem as suas mães. Esses abrigos dão um jeito rapidamente de interromper a amamentação. Isso é até uma ação da Defensoria Pública da Infância para tentar garantir a amamentação mesmo quando essas crianças são abrigadas, porque esse abrigo em tese é provisório, mas já há uma nítida intenção de romper o vínculo dessa mãe com esse bebê. E a gente entende que há muitas violências aí, muitas violências contra a criança que tem direito à sua família, ou à sua família extensa, que todos os esforços, segundo o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, têm que ser feitos para que a família ou a família extensa que fiquem com essa criança e não uma família adotiva. É claro que a adoção é um instituto muito belo, mas a violência não justifica a beleza do instituto da adoção. A adoção pode ser feita de crianças que efetivamente estão abandonadas, que efetivamente estão em situação de violência.
a atuação da Defensoria de Direitos Humanos, ela está muito mais nesse plano político, nessa denúncia, nessa discussão da questão e de dizer que, olha, não se justifica com o intuito da proteção da criança a qualquer custo cometer violências tão graves. Então a gente denuncia a violência e o fascismo dessa decisão. Isso é uma decisão fascista. O papel das defensorias da infância, ele é mais prático, né? Porque são os defensores da infância que estão com esses processos no dia a dia, que estão com essas questões no dia a dia. E infelizmente a gente sabe que muitas das mães que estão nessa situação sequer sabem que tem direito a uma defensoria pública, que tem direito à defesa, ninguém informa para elas. Naquele momento que ela sai do hospital e sai sem o seu filho, ela sai se sentindo um não cidadão, um não titular de direitos, então ela não se acha alguém que é digno de defesa. Isso é muito grave, não tem alguém que diga para ela, olha, vai na defensoria pública, você tem direito à defesa, isso pode ser revertido, não tem ninguém que diga isso para ela. Os defensores da infância vão atuar nos casos concretos, mas ou eles vão atuar se a mãe procurar desde o início, aí pode ser que eles entrem no início do fato, ou então eles vão atuar só quando houver o processo de destituição do poder familiar, porque a defensoria não é intimada quando esse bebê é retirado. A defensoria não é chamada naquele primeiro momento em que esse bebê é retirado. Essa mulher não tem qualquer chance de defesa no início. E muitas vezes, 3 meses depois, quando começa o processo de destituição familiar, esse bebê já está até indo para um lar substituto. Então há muito que precisa ser alterado nesse modus operandi, nessa forma como as coisas têm acontecido em Belo Horizonte. Eu acho que o que há de mais rico na experiência de Belo Horizonte como um todo é justamente a gente ter conseguido formar essa rede muito forte, da gente juntar vários esforços, várias pessoas e instituições de vários espaços diferentes, e a gente está colocando a questão na luz. É preciso que seja visto, é preciso que seja denunciado, é preciso que a gente enxergue a violência e o fascismo dessa atitude. Nesse início de nascimento, a mãe e o bebê são uma coisa só. A mãe e o bebê não se entendem separados. Eu sou mãe, eu lembro da minha fase de bebês recém-nascidos, a gente é muito conectado com o bebê. E o contrário também, o bebê é conectado com a mãe o tempo inteiro, no olhar, no gesto o tempo inteiro. Então é cruel essa divisão. E a gente enxerga que é muito preconceito, há muito mais escrito nas entrelinhas do que nas linhas. Parece uma redução da maioridade penal ao ventre materno. É filho de pobre, vai ser criminoso, vamos tomar de uma vez e dar para uma família de classe média. Então o preconceito ele é visível. Se a gente conversa um pouco mais com as pessoas que têm essa linha de pensamento, as palavras até vêm assim, eles começam com um discurso bacana e bonito e o preconceito vem no decorrer das falas. Então a gente não pode, e o ECA condena inclusive isso, a gente não pode considerar a pobreza um motivo para tirar um bebê. Isso nunca pode ser um motivo para tirar bebê, para tirar uma criança da família. Então, eu já atuo com população em situação de rua há uns 4 anos, mais ou menos, uns 3, 4 anos. A rua ela é plural, né? Ela é extremamente plural. A gente tem muitas histórias com as pessoas em situação de rua. A gente tem pessoas que vieram para a rua por questões familiares, algumas com a questão de álcool ou drogas agregada, mas eu acredito que muito mais o álcool e a droga vem para suportar a dureza da rua do que antes da rua. Mas eu considero que a principal causa ela é estrutural. A gente vive num sistema capitalista extremamente excludente, as pessoas valem enquanto elas produzem, e se elas não produzem, elas não valem mais, e algumas pessoas nunca vão caber nessas caixinhas, né? Algumas pessoas não vão produzir o suficiente, pelo menos não vão em todos os momentos da sua vida,
e vão ser excluídas e essas exclusões vão crescendo. São muitos rompimentos, eu acho, que levam a pessoa à situação de rua. E essa reconstrução, ela não é fácil. E penso, junto com o movimento nacional da população em situação de rua, que a primeira questão é a moradia, sempre, porque a partir da moradia, todas as outras questões ficam mais fáceis de serem trabalhadas.